De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Dá para separar a vida profissional da pessoal? Primeiro, muito obrigada pelo convite, Serginho, que eu aceito com muita alegria. Eu me sinto muito honrada e fico muito bem aqui na casa, chegar com toda essa animação. Eu fico muito feliz de estar aqui, me sinto muito bem recebida sempre. Muito obrigada. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Super. E esse tema que a gente vai discutir aqui agora é, no mínimo, controverso. Ele abarca uma diversidade de opiniões. Não dá para colocar uma regra nele, dá? Inclusive, eu costumo brincar numa receita de bolo, né? O que é fato é o seguinte, eu inclusive pretendo iniciar essa nossa reflexão abordando a definição da palavra indivíduo, que nos ajuda a pensar um pouco mais, a abrir o nosso campo de visão sobre esse tema. A palavra indivíduo, ela vem do latim, ela deriva de indivíduos, que quer dizer que o ser humano é indivisível, ou seja, não é possível dividir o ser humano. Eu vou tentar trazer algumas reflexões bem próximas da nossa realidade, inclusive já vou começar com um exemplo bem simples, vivido agora de manhã. Bem comum. Bem comum, para que a gente consiga ampliar um pouco o nosso campo de visão. E fique fácil, né, palpável para a gente tocar. Saindo hoje de casa, a Maíra, que é psicóloga, estava com o marido, com os filhos, fazendo a rotina de casa, sabendo que há poucos instantes, né, eu estaria aqui com vocês. A Maíra que estava lá com os filhos, com o marido, nas atividades do lar, é a mesma Maíra que está com o Serginho aqui agora falando desse assunto. Logo, né, nos mostra que essa questão da definição da palavra está muito certa, né? O ser humano, ele é indivisível, ele é único para todas as atividades que ele faz na vida dele. Então, a primeira pergunta eu já te respondo. É impossível separar, né, esse indivíduo da vida pessoal, da vida do trabalho, né, e da vida que ele leva nos outros contextos, no lazer. Né? Até porque, por exemplo, considerando assim, nós convidamos uma psicóloga do trabalho para vir, que é o acréscimo que a Maíra Ataíde teve. Então, passou a ser, essa qualificação passou a ser sua, pertencente a você. Isso ninguém te tira. Sim, não é verdade? Fato, é um fato. Então, quando nós, né, aí agora a gente amplia esse pensamento, quando nós observamos esses acréscimos que a vida nos propõe, nós também temos que aproveitar todos eles nas mais variadas situações. Exatamente. Você disse, lá atrás, algumas horas, alguns minutos antes, era a Maíra mulher, mas era a Maíra filha também. Exato. Você é a Maíra irmã? Irmã, mãe. A Maíra mãe. Esposa. A Maíra esposa. A Maíra talvez motorista, mas até chegar no carro era pedestre. Exatamente. Agora aqui é a entrevistada, daqui a pouco vai ser a RH. Sim. Não é verdade? Sim. São essas multifaces que a gente adquire ou vive no dia todo. Exatamente. Né? E para dar-nos a certeza de que nós estamos falando isso de uma forma muito correta, pautada cientificamente, eu trouxe essa definição. Né? Nós somos indivisíveis, isso é um fato. Só que, contrário a isso, nós somos convidados todo o tempo, inclusive nas empresas, né? Eu tenho contato muito grande com algumas empresas e nós somos convidados a todo momento a separar. Inclusive, a gente tem alguns gestores mais centralizadores, né, que de forma velada dizem para seus funcionários, vamos separar, aqui na empresa é você, funcionário, venha e faça acontecer. Mas aí é que se mistura e torna tão, vamos dizer assim, subjetiva a definição talvez de ética. Sim. Não é? Sim. Porque se você está lá, você tem uma responsabilidade. Você está na empresa e você tem um gestor, tem um chefe lá, né? Você vai respeitá-lo como tal. Sim. Mas isso não quer dizer que tenhamos que abrir mão de prerrogativas pessoais e sociais importantes para o bom convívio. O bom humor, uma certa brincadeira, liberdade,
Nós não podemos prescindir disso, não é? Com toda certeza. A propósito, né, então, feita essa reflexão de que nós somos seres indivisíveis, não há como separar, né, a pessoa que está em casa e a pessoa que vai para o trabalho, que vai para o lazer, ou seja, existe uma forma de nós contrabalancearmos, encontrarmos uma medida para harmonizar essas situações. Até para a gente ter qualidade de vida, né, Maíra? Por exemplo, eu vou incorrer num exemplo aqui, o Fininho vai me entender ali. Eu sou um pastor do Ministério de Família. A minha vida pessoal, ela está estritamente ligada ao meu trabalho. Sim. Porque é do meu trabalho que eu carrego toda a autoridade para poder fazer o que eu faço. Sim. Correto? Correto. Mas, por exemplo, por ser um pastor, eu não posso ir a um estádio de futebol? Sim. Não é verdade? Sim, faz sentido. Por exemplo, hoje à noite eu devo ir ao estádio de futebol, ver o galão da massa, não é não, Fininho? Galo! O pessoal lá em casa está vibrando agora. O pessoal lá em casa vibrou. Então, o que acontece? Eu posso ir ter o meu entretenimento sem que isso afete a minha condição moral, pessoal e até profissional. Uma vez que eu vou lá e eu tenho esse momento como um lazer e um hobby. A gente tem que encontrar esse equilíbrio para ter essa qualidade de vida, não é, Maíra? Sim, é a harmonização, né? Para que você possa transitar com a segurança mínima, com a paz, o conforto mínimo, de inclusive não misturar os papéis, porque também é muito comum, não obstante, eu atendo a alguns casos de profissionais nas empresas, agora já voltando para as empresas, né, que não conseguem fazer essa separação de forma harmônica, não conseguem ver cada espaço, entender cada contexto e misturam muito as coisas. Por exemplo, o profissional que está lá na empresa, que passou por uma grande dificuldade em casa, um pai ou uma mãe que, tendo tido seu filho adoecido à noite, precisou levar para o hospital e etc. Dormiu mal à noite, uma infinidade de situações que podem acontecer. Esse mesmo profissional chega lá na empresa e, inclusive, eu já escutei isso muito, tá? Me trataram mal, desfizeram de mim e criou-se uma cena horrível aqui em função dessa situação mal vivida, mal resolvida de um funcionário e todo o setor desarmonizou. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, de fato, entender cada... Mas aí eu me permito até a colocação, né, para a gente pensar e levar esse tipo de reflexão mesmo ao nosso público. Aí eu vejo que é muito mais uma falta de administração profissional do que simplesmente uma distinção pessoal e profissional. Porque todos estamos sujeitos a essas intempéries da vida aí, os imprevistos, não é isso? Sim. Mas nós vamos dar aqui algumas dicas aí para o nosso pessoal de casa de como manter. Eu acho que a palavra é o bom senso, né? Sim. É o senso, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar aí para tentar manter essa harmonização, esse equilíbrio, é o autoconhecimento. Sim. Autoconhecimento é tudo na vida e em todos os aspectos, né? Se a gente se conhece, esse exemplo que eu acabei de citar, da mistura de sentimentos, de uma questão familiar que foi para a empresa, se a pessoa se conhece um pouco, se ela busca se desenvolver nesse sentido da autopercepção, do autodesenvolvimento, ela consegue entender um gatilho desse, que aconteceu, por exemplo, de um problema pessoal, não ser levado para outras esferas, seja campo profissional, no campo de lazer. Se eu me conheço bem, eu ativo alguns potenciais protetores que vão me evitar de cair nesse gatilho, às vezes de misturar os sentimentos. Como que eu desenvolvo esse autoconhecimento? Eu costumo brincar que a cidade está cheia de profissionais para descobrir de todas as formas. De uma sessão de psicoterapia a uma sessão de coach, a uma yoga, meditação, vai depender muito do fluxo, da crença de cada pessoa, daquilo que ela acredita, daquilo que ela entende como um valor necessário a ser praticado, mas existem diversas formas de apurar esse autoconhecimento. Então, a partir do momento, é o que eu acredito, a partir do momento que a gente se conhece melhor,
a gente ativa alguns protetores, eu vou dizer de protetores, para não cair em certas situações constrangedoras que automaticamente vão relacionar como uma falta de percepção, no sentido de conseguir transitar bem, de saber separar essa questão de um problema pessoal e de um problema profissional. Mas... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.